salve para todo mundo aí que está assistindo esse vídeo. E hoje eu pensei, a gente está falando sobre isso aí, tem visto, na verdade, muito na internet sobre a questão da segurança da informação, a privacidade, agora o lançamento da LGPD ali da questão de defesa da privacidade, que está sendo implantada em muitas empresas. Estou terminando um treinamento pela empresa na qual eu sou colaborador aqui em Curitiba, em breve estou voltando aí para a cidade onde eu moro, Londrina. Mas aí eu pensei um pouco em falar sobre isso, né? Acho que esse mês aí nós relembramos aí os 7 anos de falecimento do Aaron, um ativista americano que era um cara gênio, sabe? Gênio e genial, assim, militava muito sobre essa coisa do compartilhamento do conhecimento. Foi um dos problemas que fez com que ele tirasse a própria vida, né? Mas ele acreditava muito de que o conhecimento que é construído pelo ser humano, ele deve ser um bem comum, deve ser acessado por todo mundo, e algumas instituições aí de educação, alguns governos acreditam que isso precisa ser vendido, né? Então, pegando esse mote aí da questão de transformar um bem que deveria ser um bem da humanidade em algo que deve ser vendável e que deve ser explorado financeiramente, eu pensei em fazer esse vídeo para vocês. Eu vou falar um pouco sobre o Aaron, vou sugerir para vocês um documentário aí, muito interessante para assistir sobre ele, o menino da internet. Eu acho que vale muito a pena conhecer a história dele e saber pelo que ele lutava, né? Então, considerando um pouco daquilo que ele fez, do legado que ele deixou, que eu pensei em falar sobre o que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje, que é essa coisa da segurança e da privacidade. Então, basicamente, resumidamente, eu vou falar para vocês a minha opção, o porquê da minha opção que eu fiz no final do ano passado, 2019, agora para esse ano, de extirpar da minha vida, e de expulsar do meu dia a dia, da minha rotina, o uso da rede social, especificamente falando do Facebook, por acreditar que ela não agrega em nada, não tem servido para informar, muito pelo contrário, ela tem desinformado muito. A gente vê isso muito em período de campanha política. Nós tivemos o caso aí do Mark Zuckerberg, o dono, o criador do Facebook, no ano passado sendo chamado no Senado americano para falar sobre vazamento de informações de milhares de usuários do Facebook, que as pessoas não têm se questionado, né? O que eu sempre falo para as pessoas que eu conheço, para os alunos, para os amigos, as pessoas precisam se questionar mais, elas precisam se perguntar mais se o que está sendo feito, se o que está acontecendo tem sido correto, e se vale a pena você se permitir estar num ambiente como é a rede social Facebook para colocar a sua vida aí exposta. Querendo ou não, é isso. Um exemplo disso são os testezinhos de Facebook, que eu falo para os meus alunos, para os meus amigos, parentes, familiares e tudo mais, que esses testes eles só servem para tirar de você informações que para algumas empresas são úteis para vender produtos para você. E até o ano passado eu, na minha inocência, apesar de ser da área e tudo mais, acreditava que como eu não fazia, nunca fiz esses testes, eu estava isento de qualquer tipo de problema nesse sentido. A minha privacidade nunca vai ser burlada, até que eu descobri, com esse caso do Facebook, da empresa de Londres, aí da Inglaterra, que foi contratada pelo Donald Trump, o atual presidente americano, para fazer a campanha dele, de que se eu tenho uma pessoa na minha rede social que é meu amigo, que faz o teste, ele automaticamente põe em risco os meus dados, independente se eu fiz esse teste ou não. E as pessoas vivem fazendo isso, chega a irritar. Por quê? Porque as pessoas não conseguem pensar por si só se isso realmente vale a pena ou se não vale. As pessoas têm tanta essa necessidade de se entreter no mundo virtual que elas acabam se entregando a isso sem ao menos questionar. Então é um pouco dessa pegada que eu vou trazer no vídeo de hoje. Vou falar um pouco da minha opção por troca do buscador, do principal buscador que a gente conhece hoje, que é o Google para uso de pesquisa na internet. Eu tenho utilizado um outro, o DuckDuckGo, vou falar sobre ele para vocês, porque o Google ele captura, eu vou mostrar isso para vocês, ele captura tudo que você pesquisa, ele guarda todas as suas localizações, onde você esteve, onde você deixou de estar, mesmo você não estando com o seu celular ativado ali. Ele, principalmente para quem é usuário Android, né? O Android é da Google, então eles meio que configuram, forçam uma configuração automática de fábrica para que eles possam monitorar os seus gostos, os locais onde você frequenta, tudo. Vou tentar não entrar muito na coisa mais técnica disso, porque eu acho que tem muita gente que não precisa saber disso, e não tem interesse em saber. Mas eu vou explorar um pouco isso, vou falar para vocês a importância de você fazer essa mudança, inclusive no seu mobile, no seu celular. Eu estou fazendo aí desde outubro de 2019, está quase completando 4 meses a troca total. Eu parei de usar no meu celular, inclusive instalei um app desse buscador que eu mencionei agora. Ele respeita a privacidade, ele não guarda o teu IP, enfim.
Vou falar dos cookies, que são os responsáveis por boa parte disso, tá? Mas um exemplo para que vocês entendam, para que a gente já entre de fato no vídeo você quer comprar um produto, um celular, como eu fiz um exercício no final do ano passado, eu queria comprar um liquidificador. Então eu pesquisei o liquidificador no Google, já nessa linha de fazer a pesquisa, de fazer o teste. E aí logo em seguida eu fui pro meu Instagram, ou eu entrei no joguinho de celular que eu costumo jogar, enfim. E aí, antivírus, não precisa ser esses programas, o antivírus que você tem no seu celular. E aí a primeira coisa que eu vejo de propaganda no meu celular é o liquidificador que eu busquei no Google, no meu computador. E aí você para perguntar assim, nossa, mas como isso é possível? Cara, é o que mais acontece. Então, a tua privacidade, ela está sempre sendo utilizada, aquilo que deveria ser, né, a tua privacidade, as informações que você utiliza na rede, na internet e tudo mais, elas estão sendo utilizadas em prol do capital, em prol dessa coisa da monetização, das empresas te encontrarem e quererem te vender alguma coisa. Apesar de ainda defender que é muito seguro você fazer transações na internet, eu tenho alunos que têm medo de usar cartão de crédito, comprar em site. Gente, isso já passou, a gente já passou uma fase que isso era muito frágil, mas hoje já mudou muito. Eu defendo que é possível, mas a gente precisa do tipo de conhecimento que eu quero trazer para vocês com esse vídeo, para que a gente consiga trabalhar nesses espaços sem correr nenhum tipo de risco mais grave, tá bom? Então o vídeo de hoje é para isso. Se você curtiu, se você gostou, dá um joinha, um like aí no vídeo, compartilha ele, comenta com o pessoal que você conhece, as pessoas, que eu acho que é uma coisa nova, uma coisa diferente. É um conhecimento que agrega valor pra gente, eu acho que isso vale muito a pena. E eu tô tentando trazer esse conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem. Eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, eu tô aqui no Google, eu vou iniciar com a minha conta já logada aqui, tá? Isso porque, de modo geral, quando você trabalha quando você mexe, manuseia os seus serviços de internet pelo celular, sobretudo para quem está aí, utiliza Android e tudo mais, você já tem uma conta de e-mail cadastrada no seu celular. Portanto, tudo que você está fazendo está vinculado à sua conta, tá? Mesmo que você desative, por exemplo, localização, enfim. Quando você cria uma conta de e-mail da Google, por exemplo, você dificilmente lê, como já foi mencionado, você dificilmente lê aí o termo de uso dessa conta, tá? E uma das coisas que ela diz lá é que você permite que tudo que você faz na internet seja registrado por eles. Existe uma discussão até de que aquilo que é privado, que deveria ser privado mesmo, como o chat de bate-papo do Hangout aí dentro do e-mail, ela também é monitorada. Assim como dizem que as mensagens que você troca no Facebook Messenger, por exemplo, também é monitorada pelo Facebook, tá? Enfim, então essa coisa ela é um pouco complicada de se entender, porque existem questões técnicas e afirmações que são feitas, enfim, tá? Bom, o que eu quero começar mostrando para vocês? Eu estou mostrando a configuração do navegador, tá? Como vocês estão vendo, eu estou com o Google aberto, então eu vou vir aqui no canto superior, nos 3 pontinhos, e vou em configurações. Uma das principais coisas que você tem aí no navegador de internet são os cookies, como nós já mencionamos, tá? Então os cookies são recursos aí de navegação que servem, dentre muitas outras coisas aí, para, por exemplo, registrar os seus passos na internet, as coisas que você pesquisa. Vamos supor que você vai fazer uma compra num site qualquer aí de compras, né? E você coloca algum objeto, algum produto dentro de uma cesta, num carrinho de compras virtual que tem lá. Então você volta para o site para continuar comprando. Resolveu não comprar mais nada, quer fechar o seu pedido, a sua compra, você volta para o carrinho, o seu produto ainda está lá. Como é que isso é guardado pelo navegador? Né? Isso é guardado graças ao cookie, tá? Que além de outras coisas, ele também serve para isso. Bom, eu vou olhar aqui no meu navegador quais cookies eu tenho ativados. Então eu vou aqui em avançado, configurações de site, eu tenho aqui ó, cookies e dados do site, tá? Aí eu vou ter aqui ver todos os cookies e dados do site. Olha só, o tanto de cookie que eu tenho armazenado no meu navegador, tá? Cada um desses realiza uma função, faz um tipo de registro, enfim, tá? Vamos abrir aqui, deixa eu ver o cookie do YouTube. Tá? Então ele tem aqui um dado de visitação, olha só. Tá? Para onde foi, quando foi criado esse cookie, etc. Tá? Eu posso realizar uma manutenção disso vindo
vindo aqui, ó, deixa eu retornar, olha só, configurações, avançados, limpar dados de navegação. Se eu clicar em limpar dados de navegação, uma das coisas que ele vai ter aqui para apagar para mim são os cookies, olha só. Eu tenho cookies de 40 sites, tá? Então eu posso colocar todo o período e mandar limpar. O que acontece? Ele vai apagar tudo, mas conforme você vai navegando na internet, esses cookies serão recriados. Uma forma que você tem de evitar esse tipo de coisa é navegar com o seu navegador de preferência sempre no modo anônimo aí, tá? Então, no modo anônimo, por exemplo, não que ele não vá te rastrear. Eu tenho muitos alunos que falam, professor, eu estou no modo anônimo, eu virei hacker. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? No modo anônimo, a única coisa que ele faz ele não vai criar esses cookies com tanta frequência. Não quer dizer que ele não vai criar, mas ele vai reduzir drasticamente o volume de dados que é armazenado. E ele não vai guardar os históricos de navegação também, tá bom? Quanto aos históricos de navegação, eu tenho um porém aqui para falar para vocês. Tá, Léo, eu usei lá o meu navegador em modo anônimo, usei o Google com a minha conta logada. Deixa eu voltar aqui. Usei o Google com a minha conta logada, então o meu histórico de navegação não está sendo guardado, é isso? Não necessariamente. Se você tiver com a sua conta logada, muito provavelmente a Google está guardando esse histórico para você. Quer ver? Eu vou fazer uma pesquisa que eu até já fiz anteriormente. Olha só, pesquisei aqui, histórico de pesquisa Google, tá? Ele vai mostrar para mim um suporte aqui, um link de suporte, tá? Controle de atividades. Dentro dele eu vou ter essa opção aqui, ó, controle de atividades. Quando eu clico nisso aqui, olha só o que acontece. Todo o meu histórico de navegação está guardado online, na Google, entregue por mim de bandeja para que eles possam utilizar da maneira que eles quiserem. Então, quando eu faço uma pesquisa de um produto eletrodoméstico, um videogame, um celular na internet, e depois eu sou bombardeado de propaganda no meu Instagram, no meu joguinho de celular da minha preferência, é porque a Google está vendendo as informações para essas empresas. Você entende? Então, por exemplo, gerenciar histórico. Vamos clicar aqui rapidamente. Olha só o que acontece. Não, ainda não é isso que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu voltar lá. Olha só. Histórico de navegação Google. Histórico de pesquisa. Vamos lá. Histórico de pesquisa, olha lá, ó. Histórico de exibição. Deixa eu achar aqui. Olha lá, ó. myactivity.google.com, tá? Esse é o link que mostra todas as minhas atividades das minhas pesquisas que eu tenho feito, ó. As pesquisas que eu acabei de fazer hoje, 20 horas e 48 minutos, neste exato momento, ele já guardou para mim aqui, ó, histórico de pesquisa, limpar a pausa de histórico, controlar atividades do web. Olha só o que acontece aqui, ó. Histórico de pesquisa, histórico de navegação. Vocês acabaram de ver que foram os termos que eu acabei de pesquisar. Portanto, ele acaba de guardar essa informação. Tá? Além disso, eu tenho aqui, se você observar, tá um pouco misturado isso. Tá? Por exemplo, esse Security Master é o antivírus que eu tenho no meu dispositivo móvel. O WhatsApp está no meu dispositivo móvel. Tá? Então ele mostra para mim, ó, o WhatsApp usado, ele guarda para mim todas essas informações, ó. Que horas que eu usei, tá? Ele ainda não pega a informação, a mensagem trocada, mas boa parte do que eu utilizei no meu celular hoje está guardado aqui, ó. Google Play Services, instalação de aplicativo no meu aparelho e etc. E assim por diante, tá bom? Acesso do Instagram, acesso do Telegram, a minha galeria, olha só, o aplicativo que eu acessei na minha galeria, o vídeo do Aaron que eu andei vendo sobre ele ontem, anteontem, para fazer esse vídeo para vocês. Google Maps, olha lá, vamos para o Google Maps então. Inclusive ele mostra para mim o calendário. Olha só. Aqui tem o DuckDuckGo que eu vou mostrar para vocês muito em breve, tá? Olha lá.
Então vamos para as atividades, tá? Uma coisa que é legal a gente mencionar, quer ver só? Minhas atividades. O que é legal mencionar quando você trabalha com a ferramenta do Google é essa coisa da localização. Deixa eu colocar gerenciar histórico. Então quando você está com o seu celular rodando, indo de um lugar para o outro, etc., você está sendo rastreado de certa forma, tá? Por quê? Porque você registra todo o histórico de mobilidade, tudo que você realizou, todos os lugares onde você esteve, ele guarda para você essa informação no mapa. Vamos ver aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês meu histórico rapidamente. Ó, histórico de localização. Então eu tenho aqui, ó, controle de atividades, eu acho que é aqui, não é aqui. Histórico de aqui, ó, histórico de localização. Gerenciar o histórico. Se o vídeo estiver rápido, essa explicação, gente, vai assistindo e vai pausando, tá? Olha só o que acontece, ó, acabei de acessar todos os lugares onde eu já estive, tá? Então aqui ele tem para mim, desde o ano de 2009, todos os lugares onde eu já passei, onde eu já fui, para você ter uma ideia de como isso é poderoso. Isso registra todos os passos que você deu. Então, por exemplo, eu já estive em Manaus. Só que em Manaus eu estive numa escala, num voo que eu fiz. Olha só o que aconteceu. Ele pega para mim exatamente o aeroporto de Manaus onde eu estive para fazer essa escala. Percebe? Então tudo isso é guardado pelas ferramentas da Google. Eles sabem exatamente onde eu estive, o que eu fiz. Vamos ver aqui, vamos fazer um teste. Ó, vou colocar aqui 2019, não, 2020. Janeiro, olha lá, filtrei, ele já filtrou, ó. Então vou colocar aqui janeiro de 2020. Semana passada, onde eu gravei o vídeo no hotel para vocês, falando sobre o Aaron, que é o início desse vídeo aqui, eu estive num treinamento em Curitiba. Então vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui dia 22. Olha só o que ele fez, ó. Ele pegou exatamente o trajeto que eu fiz do hotel pro shopping, sabe, pro local onde eu estava hospedado, ó, Treve, hotel, tá? Então, ó, Sesc da esquina, empresa onde eu estava fazendo o treinamento, percebe? Ele mostra para mim com detalhes. Quer saber mais, ó? Aqui embaixo eu tenho, ó, 8 e 8, hotel, 8 e 18, Sesc da esquina, meio-dia e 12, um restaurante que eu fui para almoçar. Olha só o que acontece, os treinamentos que eu tive, as fotos que eu tirei, ele vincula com aquele momento daquela atividade a foto que foi tirada, o bar onde eu fui e assim por diante, tá bom? Já pensou o tanto que se registra aqui sem a menor noção de que está sendo feito, tá? Então, para enfrentar esse tipo de problema, a minha recomendação é que você passe a utilizar um buscador diferente. Inclusive, ele tem disponível para o celular, dá para você utilizar ele no celular, dá para você instalar o app dele no celular e mudar o aplicativo Widget que você usa para pesquisa no seu celular para o widget dessa ferramenta de busca, o DuckDuckGo, tá? Ele tem uma política simples, ele prema pela privacidade e pela simplicidade. Ele já diz na página inicial, ó, não guardamos suas informações pessoais, nós não lhe seguimos com propagandas e nós não te rastreamos nunca, tá? Na página inicial ele vai dizer para você, ó, não coletamos suas informações pessoais, e aí ele faz uma breve brincadeira, uma brincadeira simples com o Google, né? Ele pega e está mostrando umas fotinhas que ele joga fora os seus dados porque ele não tem necessidade de guardar esses dados. Ele não quer vender esses dados para empresas como a Google faz, te pondo em risco, aí, expondo a tua privacidade, tá? Ó, não rastreio nem fora de navegação privada, tá? Troque o DuckDuckGo e tenha a sua privacidade de volta e assim sucessivamente. É uma ferramenta de pesquisa, como eu mencionei no início desse vídeo. Eu estou utilizando ele há muito tempo, já completaram 4 meses, e não estou me arrependendo nem um pouco de utilizar essa ferramenta de busca. Tá?
ela é muito útil e me retorna todas as pesquisas que eu preciso fazer, da mesma forma que o buscador da Google me retorna, tá? Então vamos supor que eu queira ver aqui, passagem de ônibus Londrina, Curitiba. Olha lá, ó, ele vai me passar aqui os links de passagem de ônibus, ó, ônibus Londrina para Curitiba, certo? Mesmo resultado que uma pesquisa comum, convencional, me daria utilizando o Google, certo? Eu tenho aqui, ó, ainda mais resultados que eu posso utilizar, eu posso buscar aí, ó, Aviação Garcia, são empresas de transporte daqui da região, certo? Lá em cima eu tenho algumas configurações, como por exemplo, eu posso mudar a visualização para o modo escuro, tá? Isso aqui economiza energia e prejudica menos os seus olhos, tá? Então é muito interessante isso. Eu posso colocar ele para carregar automaticamente, eu posso trocar o idioma, posso modificar o tamanho da fonte, o tipo da fonte e assim sucessivamente. Eu tenho aqui na lateral ainda, ó, outros temas que eu posso colocar. Posso colocar um tema escuro, posso colocar um tema do tipo terminal e etc. Eu salvo isso e ele deixa guardado para mim essa configuração. Ainda tenho outras coisas, tá? Eu tenho outras configurações, eu tenho pesquisa privada, blog de privacidade, onde ele dá a equipe que é responsável pela manutenção desse buscador dá uma série de explicações para nós aí de como utilizá-lo da melhor maneira, qual a política que a empresa segue, tá? Eles falam um pouco sobre eles, ó, política de privacidade, pacote de imprensa e assim sucessivamente. Acho que vale muito a pena você passar a adotar esse buscador no lugar do buscador do Google, por conta desses diversos elementos que eu acabei de trazer nesse vídeo para vocês e das inúmeras vantagens que a sua privacidade e a sua segurança valem para você, tá? Então, gente, adotem, vale muito a pena, eu posso garantir para vocês, tá bom? Pessoal, valeu, espero que vocês tenham gostado de tudo isso que a gente viu aqui, das explicações, das dicas que eu dei. Se tiver alguma dúvida, comenta aí no vídeo, eu vou tentar responder comentários de vocês, se assim for o caso, se surgir alguma coisa. Espero que vocês gostem, dê um like aí, compartilhem e é isso aí. Vamos continuar montando alguma coisa para libertar a mente das pessoas. Valeu, gente!